Olá, meus amigos. Eu estou aqui para gravar um vídeo e mandar uma mensagem para os nossos pais, alunos e professores da escola Andréa Cristina Cabral, a pedido da nossa diretora. Já vista essa pandemia, nós não podemos estar juntos, né? Mas, mesmo assim, nós vamos enviar a vocês essa mensagem e também pedir a Deus a bênção de Deus na vida de todos vocês. Nós estamos vivendo aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, cujo tema é o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Tema bastante relevante que precisa ser discutido em todas as áreas, né, ou em todos os lugares, melhor dizendo, né? Em todos os lugares esse tema precisa ser discutido. Eu vou fazer uma rápida abordagem do ponto de vista bíblico como pastor, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz César Martins, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Fernandes Pinheiro. E eu quero fazer uma rápida reflexão sobre o tema que me foi passado. Meus amigos, você que me ouve neste momento, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e olhamos para principalmente a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, que é o exemplo em tudo a ser seguido, ele sempre procurou incluir as pessoas. Aquelas pessoas que estavam vivendo como excluídas da sociedade, pessoas que ninguém lhes dava valor, não lhes dava importância, o Senhor Jesus sempre procurou recebê-las, abraçá-las, tratá-las com respeito, com dignidade. O Senhor Jesus, ele sempre buscou restaurar essas pessoas e incluir, né, elas novamente na sociedade, inseri-las novamente. E eu estava nessa manhã pensando sobre o tema que me passaram, e também lembrando, né, que já conversei com muitas pessoas que têm no seio da sua família um dos familiares que tem uma deficiência física, intelectual e assim por diante. E às vezes essas famílias elas têm dificuldades para lidar com isso. Algumas conseguem ser gratos a Deus, entendendo que Deus os presenteou com uma pessoa tão especial assim, né? Mas outras têm dificuldades, até perguntam por que será que Deus permitiu isso na minha vida, por que a minha família é assim, né? Então as pessoas elas enfrentam essa situação de forma diferente. E eu estava lembrando nesta manhã, eu tenho uma sobrinha, né? Ela tem deficiência, ela tem uma certa deficiência, e é uma criança extremamente alegre, feliz, ela brinca, ela interage com outras crianças, super inteligente, ela se comunica melhor em outro idioma, inclusive o inglês, ela tem mais facilidade para falar, né? Então veja que coisa interessante, né? Veja o quanto eles são inteligentes, mas às vezes são frutos de uma sociedade preconceituosa, né? Então eu lembrei-me disso nessa manhã e lembrei-me também de alguns textos da palavra de Deus, onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo de alguém que valoriza o ser humano, né? E não permite que algum tipo de deficiência faça com que essas pessoas vivam de fora. Eu estava me lembrando de algumas passagens bíblicas. Por exemplo, no livro de João, no capítulo 9, a Bíblia fala de um homem que ele tinha uma deficiência, né? Ele tinha uma deficiência visual, esse homem era cego desde nascença. E era fruto de uma geração preconceituosa, em nome da sua religião, já faziam julgamentos, procurando entender, né, por que aquela pessoa vivia daquela forma ou por que aquela família vivia assim. E a Bíblia diz que os discípulos, encontrando este homem, que era cego desde nascença, perguntaram para Jesus, quem foi que pecou, Jesus? Foi ele ou foi os pais dele? Veja que forma errada de ver as coisas, equivocada de ver as coisas.
Jesus Cristo respondeu para os discípulos dizendo assim: não foi ele nem os pais dele, mas o que aconteceu com ele é para a glória de Deus. Veja que interessante, né? A forma que Jesus tratou a situação, a deficiência deste homem, né? Ele já reparando, procurando assim fazer com que os discípulos não tivessem essa mentalidade errada, essa mentalidade preconceituosa. Em nome da religião eles pensavam assim. A Bíblia fala de vários outros textos de pessoas que eram deixadas de fora, pessoas que eram excluídas da sociedade devido a alguma deficiência. Mas Jesus sempre deixou claro a todos nós que nós, como bons cristãos, não podemos agir assim. Às vezes eu fico me perguntando, como pastor, né? Nós estamos falhando porque nós não estamos promovendo um culto que seja mais direcionado a essas pessoas, ou nós não estamos, às vezes não temos, em algumas igrejas não tem nem acessibilidade, né? Isso é tão prejudicial, né? Isso é complicado, nós não podemos agir assim. Outro texto que eu me lembro, que eu estava lembrando aqui agora, ele está no livro de Lucas, no capítulo 6, e o versículo exatamente Lucas, no capítulo 6, e o versículo... Este homem, ele estava ali no meio que escondido. E quando Jesus ouviu, Jesus chamou ele para o meio. Jesus assim, vem para o meio. Olha que interessante. Antes de Jesus curar, a Bíblia diz que esse homem tinha uma mão ressequida. Outras traduções diz que ele tinha uma mão atrofiada, né? Ele tinha uma deficiência. Mas quando Jesus encontrou este homem, Jesus pediu para que ele viesse para o meio. Olha que coisa interessante. Não como tratavam os judeus da época, os imperadores da época, que faziam a segregação. Eles construíam um lugar para onde mandar as pessoas com deficiência, com certos tipos de enfermidades. Por exemplo, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 5, que existia um lugar que anteriormente era lugar para lavar as ovelhas, né? Era um tanque apropriado para cuidar das ovelhas. Esse tanque foi depois utilizado para colocar pessoas com certos tipos de deficiência e doença. Eles estavam fazendo uma segregação, né? Não permitindo que essas pessoas vivessem no meio da sociedade. Quantas vezes as nossas igrejas, nossas religiões, elas, por não ter entendimento, acabam segregando, não incluindo. Mas Jesus fez diferente. Jesus é assim, vem para o meio, né? Colocando aquele homem no meio dos demais, valorizando a vida e a alma dele, valorizando a pessoa humana. Jesus Cristo sempre tratou do ser humano na sua forma integral, né? Ele não cuidava de uma área só da vida das pessoas, pois nós encontramos vários textos onde Jesus encontrava pessoas com problemas no corpo físico e Jesus os curava. Jesus encontrava pessoas com problemas espirituais, pessoas com possessão, e ele libertava aquelas pessoas. Jesus encontrava pessoas com problemas emocionais e ele tratava da questão emocional também das pessoas. E o que é mais interessante é que ele sempre se preocupou em colocar as pessoas no meio da sociedade, reintegrando elas à sociedade, nunca segregando, nem excluindo, pelo contrário. A Bíblia fala de um homem que, por conta de uma enfermidade que ele tinha, era lei em Israel, eles viviam fora, né, do meio da comunidade. Mas quando Jesus encontrou esse homem, Jesus abraçou esse homem. Um homem que era leproso, ninguém nem chegava perto. Jesus abraçou aquele homem, curou aquele homem e devolveu ele à sociedade, restaurou a vida daquele homem. Por isso que a igreja, ela precisa fazer esse papel de inclusão social. O Estado está gritando, né?
Que bom que vozes estão se levantando para dar visibilidade aos nossos alunos, aos nossos amigos, né? Aos nossos familiares com algum tipo de deficiência. Que bom que o Estado está procurando fazer, a escola está procurando fazer. Agora é chegada a hora de nós, pastores, padres, né? É chegado o momento de nós também fazermos isso, né? É chegado o momento de a gente também criar uma agenda específica, né? Uma forma para nós poder tratar com essas pessoas, entendendo que elas têm o mesmo valor diante de Deus, diante da lei, elas têm os seus direitos já constituídos, defendidos de forma legal. Então, nós precisamos, como igreja, também ajudar essas pessoas. O tema é interessante, o protagonismo, né? Nós ajudar essas pessoas a ser o protagonista da sua própria história, né? Naquilo que eles podem. É claro que nós sabemos que alguma coisa eles não poderão fazer, mas outras pequenas tarefas, nós ensiná-los, nós ajudá-los, nós incentivá-los, impulsioná-los a eles serem o protagonista da sua história, né? O tema que foi escolhido, protagonismo, empodera, né? É fato, faz com que algumas decisões, pequenas decisões, eles possam tomar, né? Nesse momento de pandemia, eu creio que está um pouquinho mais difícil, as tarefas para fazer, né? Mas porque de repente a gente começa a fazer tudo por eles, mas de repente alguma coisa eles podem fazer. Eu creio que esse é o tema que está sendo desenvolvido, ou melhor, esse é o objetivo, né, que se quer chegar com esse tema que está sendo desenvolvido. O protagonismo empodera, ele leva a pessoa a tomar decisões, poder tomar decisões, né? Olha que coisa interessante. E isso concretiza a inclusão social. É isso que faz com que ele possa, de fato, se sentir inserido no meio da sociedade. Então, nós, enquanto cristão, enquanto agentes, né, pessoas que lidam com o ser humano, nós temos essa tarefa de também dar a nossa parcela de cooperação para que isso possa suceder. Então, como nós já falamos, o Jesus que nós servimos, que é o nosso exemplo, né, em tudo que nós vamos fazer, ele sempre tratou do ser humano, ele sempre buscou incluir, né? Incluir as pessoas. Nunca permitiu, né, que as pessoas fossem deixadas de lado. Eu vejo um outro texto para encerrar. Isso está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Logo após a igreja ter nascido, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro ele estava indo com João para orar. A hora nona, eles estão indo ao templo para orar. E quando eles estão chegando no templo, eles se deparam com um homem que tinha uma deficiência. E este homem, ele era levado pela família para receber esmolas na porta do templo. E quando Pedro e João estão chegando ali, a Bíblia diz que eles olharam, a Bíblia diz que ele olhou para Pedro e João e pediu uma esmola. E Pedro e João, olhando para ele, Pedro falou a ele e disse: olha para nós. E ele olhou, por certo esperando receber uma esmola. Mas Pedro disse assim: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te dou, ou o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, ele levantou-se, Pedro tomou pela mão, ele deu um salto, pôs-se em pé e entrou para dentro do templo, glorificando a Deus. E foi para um lugar chamado pórtico, foi para o pórtico do templo. Agora observe comigo, esse moço, o sonho dele era entrar no templo. O pórtico era um lugar, ou melhor dizendo, foi um lugar onde Jesus falou um dos seus sermões mais lindos, né? Que é quando ele fala do relacionamento pastor-ovelha e diz que ele é o pastor. E esse homem sempre estava na porta do templo. Provavelmente ele ouviu alguma vez os discursos por ali. E aquilo chamava atenção, ele tinha desejo de entrar para o templo. Mas a sociedade, a religião da sua época não o permitia. O que eles faziam era criar um lugar para onde essas pessoas
pudessem ir e ficar trabalhando assim a segregação. Mas Jesus fez diferente. Os discípulos, logo que esse homem foi curado, ele pôde entrar no templo como quem realiza um sonho. Como quem diz, agora eu posso entrar. Através da vida de Pedro e João, esse homem foi incluído à sociedade. E o que nós, como cristãos, estamos fazendo para ajudar essas pessoas ter os seus direitos defendidos, né? O que nós estamos fazendo para que eles possam estar no meio da sociedade sem se sentir mal? Às vezes nós não temos um lugar onde eles possam, os pais possam levá-los para brincar, porque não tem acessibilidade, né? Porque às vezes os próprios pais têm medo de levar e ocorrer alguma coisa que deixa uma situação um pouco delicada por conta de uma sociedade preconceituosa e assim por diante. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que trabalhar tanto a mente deles quanto a mente da sociedade e dizer que ninguém é melhor que ninguém. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Todos nós temos o mesmo valor diante dos céus. E por esta razão, nós, como cristãos, precisamos trabalhar um pouquinho mais a questão da inclusão social dessas pessoas que são deixadas de lado. São poucas as empresas que oferecem serviço para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? São poucos os lugares que eles podem frequentar. Mas nós precisamos mudar essa realidade. Tá bom, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido professor, né? Meu querido papai e mamãe, aluno que está aí. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar graça, te dar força para você enfrentar os desafios da vida. Sabe que você não está sozinho. Eu quero te convidar a fazer oração juntamente comigo. Onde você estiver, você pode fazer essa oração comigo. Pastor, eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Deus é nosso Pai. Fale com Ele agora. Eu vou orar aqui e você vai orar aí. Eu vou levantar as minhas mãos. Eu vou pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou agora orando pelo meu ouvinte, por esse aluno, por esse papai, por esta mamãe, pelos professores. Papai, quero pedir a tua bênção na vida de cada um deles, a tua bênção na casa desta família. Eu quero pedir que o Senhor ajude o papai e a mamãe a trabalhar a vida desse filho, desta filha. Papai, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça e a proteção na vida dos professores. Eu quero pedir que o Senhor os cubra de bênção, de graça, de sabedoria, para conduzir com amor estas pessoas tão especiais para nós e para a sociedade toda e para o Senhor Jesus. Papai, eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar falando com eles agora, nesse momento. Minha oração é essa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido amigo. Que a paz de Cristo esteja na tua vida, na tua casa, com toda a tua família.